Olá, tudo bem? Continuando o nosso curso de Fundamentos de Cálculo, hoje nós vamos falar das integrais indefinidas, né? Na aula anterior, nós discutimos a integral definida e suas propriedades, né? Discutimos que a integral definida ela é um número, né? Então, hoje nós vamos apresentar a integral indefinida, que é uma maneira aí, conveniente para a gente escrever a antiderivada de uma função. Então, enquanto a integral definida é um número, a indefinida nós veremos, ela traz uma função. Tá? Então, hoje não é só isso, integral indefinida, e vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Em termos de notação, a integral indefinida ela vai diferir da integral definida pelo fato de que a gente não adiciona aqui o quê? Os limites de integração. Então, há apenas o sinal da integral, aquele s estilizado, e o integrando, né, a função fx, dx. Essa é a notação da integral definida. Tudo bem? Então, essa notação aqui é uma maneira assim, bem conveniente, ou pelo menos nos faz imediatamente lembrar, né, que quando eu estou falando da antiderivada de uma função, eu estou basicamente, né, calculando a sua integral. Tá? E nesse caso, estou dizendo que ela é indefinida porque aqui eu não estou considerando os limites de integração. Eu quero aquela função mais geral, né, que representa a antiderivada. Tudo bem? Então, é isso que quer dizer essa notação da integral indefinida. Eu quero pegar uma antiderivada daquela função fx. Então é isso. Bom, é preciso ter um pouco de atenção, né? Porque sempre que aparecer a integral definida, com os limites aqui, no caso a integral de a até b, eu estou me referindo a um número, a uma área abaixo da curva, como a gente discutiu na aula passada. Né? A área abaixo de uma curva é dada pela integral definida do limite inferior do intervalo até o limite superior. Então, isso aqui é um número. Enquanto a integral indefinida, ela é uma função. Que função? Uma antiderivada da função f de x. Então, ao invés de a gente tratar sempre da antiderivada, calcule a antiderivada, por muitas vezes nós vamos nos referir a encontre a integral ou encontre a integral indefinida de uma tal função. Então, é isso. A função integral indefinida, né, de f de x dx, nada mais é do que aquele nosso f maiúsculo, como a gente vinha tratando as antiderivadas. No entanto, é importante a gente lembrar, né, que isso aqui, a antiderivada de uma função, ela não é unicamente definida, digamos assim. Essa aqui é uma solução possível, né, quando a gente está buscando uma antiderivada. No entanto, a gente já viu em aulas passadas que a antiderivada ela continua sendo verdadeira, continua sendo a antiderivada de uma tal função, mesmo se a gente somar aqui algum valor constante. Tá? Bom, então, a função esse f maiúsculo aqui é uma antiderivada de f de x, porque se eu derivar f maiúsculo, eu tenho como resposta f de x. No entanto, se eu derivar f maiúsculo e fizer a derivada de uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então, a f maiúsculo de x mais c também é uma solução, também é uma antiderivada de f de x, e isso vale para qualquer número que você colocar aqui, qualquer valor constante. Então, quando nós estivermos calculando integrais indefinidas, que é a mesma coisa que buscar as antiderivadas de f de x, a solução mais geral também envolve a gente colocar um valor constante, um mais c maiúsculo aqui, por exemplo. Tudo bem? Então, lembrando que essa é a solução mais geral para a resposta de qual é a integral indefinida de uma determinada função. Então, olha só, alguns exemplos aí, né? Na aula de integrais definidas, nós nos deparamos com essa integral aqui, a integral de 1 sobre x. Isso aí é a resposta para essa integral, ou qual é a antiderivada de 1 sobre x, nós vimos que era ln do módulo de x. No entanto, essa não é a resposta mais completa, né? A resposta
mais geral envolve a gente colocar aqui o ln de x mais uma constante c. Mesma coisa vale para o cosseno, que a gente também discutiu em uma aula anterior. Qual é a integral, no caso indefinida, do cosseno de x? Em outras palavras, qual é a antiderivada do cosseno de x? E essa função desejada é a função seno. Por quê? Porque a derivada do seno de x é o cosseno de x. No entanto, se eu quero a solução mais geral, eu tenho que incluir aqui uma constante c, que algumas vezes também é chamada de constante de integração. Uma constante de integração. Tá certo? Então, esse é o espírito da coisa. Tá certo? Então, vamos visitar algumas propriedades agora da integral indefinida. Que, na verdade, né, as propriedades são as mesmas daquelas integrais definidas. Mas, ainda assim, vamos lá. Vamos dar uma olhada em algumas dessas propriedades. Primeiro, né, a integral de uma soma de funções. A integral de uma soma de funções é a mesma coisa que a soma das integrais. E eu estou colocando a soma como exemplo, mas também vale para a subtração. A integral de uma subtração de funções também é a subtração das integrais. Então, por exemplo, se eu quero a integral indefinida de 2x mais 3 vezes o seno de x, por exemplo. Então, eu poderia, entre aspas, decompor essa integral em a integral de 2x dx mais a integral de 3 vezes seno de x dx. Tá? Então, a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Se o meu integrando, né, envolve uma constante multiplicando uma função, essa constante, no caso esse czinho minúsculo, ele pode sair aqui da integral. Então, pegando essas que nós tínhamos aqui em cima, né? A integral de 2x dx ou eu posso reescrever como a integral, ou duas vezes a integral de x vezes dx. Ou a outra ali, né? A integral de 3 vezes o seno de x dx é o mesmo que 3 vezes a integral de seno de x dx. Então, mais ainda, uma outra propriedade, né, que é uma espécie de regra geral para quando eu tenho a integral de x elevado a um determinado número. Nós tínhamos também uma regra de derivação para isso aí, né? Então, nós temos uma regra para a integral também. No caso, para a integral, né, a integral de x elevado a um número n qualquer, envolve uma fração de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, onde esse n é esse númerozinho aqui ao qual o x está elevado. Então, vamos pegar essa mesma função aqui, ó, como exemplo. Né? Eu tenho a integral de x dx, que isso aí é a mesma coisa, né? Integral de x elevado a 1 dx, então entra nessa regrinha aqui. Quanto vale essa integral? Vai ser x elevado a 1, que é o expoente, mais 1, dividido por 1 mais 1. Então, isso aqui é x ao quadrado sobre 2. Ah, professor, mas eu não acredito que seja essa a antiderivada, que seja essa a integral. Olha, sempre tem como a gente verificar. Porque a gente viu na aula de Teorema Fundamental do Cálculo, está lá na playlist Apêndices, que a derivação e a integração são processos inversos. Então, se eu pegar a derivada desse resultado, a derivada da integral, eu tenho que voltar a essa função, no caso, x elevado a 1. E a gente pode verificar isso. Qual é a derivada de x ao quadrado sobre 2? Isso aí vai ser 1 meio, que pode sair daqui dessa função, derivada de x ao quadrado. E qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, aqui eu tenho 1 meio vezes a derivada de x ao quadrado, novamente, vale 2x. Então,
a derivada daquela função é simplesmente x, que é o nosso integrando, tá? Então, acabei de resolver uma integral, estou em dúvida, não tenho certeza se realmente calculei corretamente. Basta você fazer a derivada, já que são processos inversos, ao derivar você tem que retornar aquela função que estava lá no integrando. Simples assim. Beleza? Mais uma vez, né, você tem aquela integral de 1 sobre x, que vale o ln de x mais uma constante, e essa integral aqui ela aparece demais em fisicoquímica. É uma das mais comuns. Tá? A gente vai se deparar com a integral de 1 sobre P, onde P é a pressão. Então isso aí é o ln de P. A integral de 1 sobre V, onde V é o volume. O ln de V, mais uma constante, olha eu esquecendo aqui, mais uma constante e assim vai. Essa integral aparece bastante no curso de Fisicoquímica. Então, algumas outras, né, uma pequena listinha aí de integrais, né, um destaque para a integral de e elevado a x, que é a própria e elevado a x, né, assim como a derivada, né, a derivada de e elevado a x é a função e elevado a x, tanto quanto a integral, até porque né, são processos inversos. Então, a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x. A integral de um número qualquer, né, um número a elevado a x, vale a elevado a x dividido pelo ln de a. Então, por exemplo, se eu tenho a integral de 3 elevado a x dx, isso é o mesmo que 3 elevado a x dividido pelo ln de 3 mais uma constante. Tá? E você pode fazer também com o e elevado a x por essa regrinha, né? No caso, por exemplo, né, se eu tenho aqui a integral de e elevado a x dx, isso aqui seria e elevado a x ln de e, onde isso aqui vale 1. Então seria e elevado a x dividido por 1 e elevado a x. Tá? Então, apenas para a gente ter essa referência, né, algumas integrais trigonométricas aqui. Então é isso, essa é a integral indefinida. Então agora a gente vai fazer uma série de exercícios, né, para tentar fixar um pouco mais essas ideias, tá? Então vamos lá, alguns exercícios começando por esse aqui, a integral de x vezes a raiz quadrada de x. Inicialmente, para resolver esse exercício, eu vou reescrever aqui rapidamente a raiz quadrada de x como x elevado a 1 meio. Tá certo? Então, raiz quadrada é o mesmo que x elevado a 1 meio, e agora eu tenho a multiplicação de x vezes x elevado a 1 meio, né, onde eu vou simplesmente repetir a base, que é a mesma aqui, e somar os expoentes. Tá? Então, isso aqui passa a ser a integral de x elevado a 3 meios. E há uma regrinha para a gente lidar com integrais desse tipo, né, de uma função onde você tem x elevado a um determinado expoente. Então, a integral de x elevado a 3 meios é o quê? É x elevado a 3 meios mais 1, 3 meios mais 1. Isso aqui eu tenho x elevado agora o quê? A 5 meios, 5 meios. Ou 2 vezes x elevado a 5 meios dividido por 5 mais, claro, uma constante c, uma constante de integração. Tá? Então, seguindo aquela regrinha lá, a gente consegue rapidamente resolver essa integral. Próximo exemplo, a integral do cosseno de x menos 2 vezes o seno de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desmembrar essa integral em duas, né? A integral do cosseno de x menos a integral de 2 vezes seno de x. Opa, faltou o dx aqui. Dx. A integral do cosseno de x, a gente já viu que é o seno de x
mais uma constante c, menos, deixar assim separadinho, que essa é a primeira integral, menos 2 vezes a integral do seno de x, dx. Então, isso aqui é igual a seno de x mais c, menos 2 vezes, e qual é a integral do seno de x? Não é imediatamente o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a minha antiderivada aqui tem que ser o quê? Menos cosseno de x mais uma constante de integração, que como eu já usei a letra C maiúscula aqui, eu vou usar D. Então, atenção a essa parte, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, se eu colocar o menos aqui na frente, menos derivada do cosseno, menos o seno. Então, você tem menos o seno de x. Tá certo? E aí fica positivo, que é o integrando aqui, ele está positivo. Então, isso aqui vai ficar o seno de x mais c, mais 2 vezes cosseno de x, menos 2 vezes a constante d. Então, deixa eu reorganizar isso aí dessa forma. Seno de x mais 2 vezes cosseno de x mais c menos 2d, onde tudo isso aqui é uma constante, que agora eu vou chamar de e, por exemplo. Tá? São apenas números, valores constantes, então, no fim das contas, essa integral aqui vale seno de x mais 2 vezes o cosseno de x mais uma constante de integração que eu estou chamando de e. Ok? Então, tá aí mais uma integral indefinida. Mais uns exemplos. Olha só essa integral que também aparece com alguma frequência em fisicoquímica, né? Você tem a integral de ΔH, né? O ΔH é a variação de entalpia, dividido por R, constante dos gases, T ao quadrado. E eu estou afirmando que R e ΔH são constantes. Se são constantes, podem sair da integral. Então, essa integral aqui, deixa eu mudar a cor do lápis. Então, essa integral aqui vale ΔH sobre R, são constantes, integral de 1 sobre t ao quadrado dt. E isso aqui, ΔH, R. 1 sobre t ao quadrado eu posso reescrever como t elevado a menos 2. E aí eu posso usar aquela regrinha bastante útil, né, para as funções exponenciais. Ou melhor, as funções potência, perdão. Então, essa integral aqui é t elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Então, essa integral aqui vai ficar igual a ΔH sobre R, t elevado a menos 2 mais 1, então é t elevado a menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Ou seja, essa integral aqui vai ser igual a menos, né, esse menos 1 aqui, ΔH sobre R, t elevado a menos 1, 1 sobre t. Tá aí. Então, é menos ΔH sobre RT. Essa é a nossa integral ali. Mais uma, apenas já repetindo esse resultado, né, nós vamos usá-lo novamente aqui. Deixa eu fazer uma separação. Pronto. Eu tenho a integral de 1 sobre p dp, né, como eu mencionei agora há pouco, igual a essa integral que a gente acabou de calcular. Então, já vou poder usar diretamente esse resultado. Então, a integral de 1 sobre p dp é o ln, que seria aqui do módulo de p mais uma constante c, igual a essa integral aqui a gente já calculou e eu até esqueci, né, de colocar uma constante aqui, uma constante de integração. Então, essa integral a gente já calculou, menos ΔH sobre RT mais
essa constante d. Então, como eu disse, a integral de 1 sobre p seria ln do módulo de p. No entanto, a gente já sabe, já conhece a natureza física da pressão, de modo que eu sei que não há valores negativos para a pressão. Então, eu posso ignorar esse módulo e escrever somente ln de p e está tranquilo. Igual a menos ΔH sobre RT mais D menos C, onde isso aqui são duas constantes, né? Então eu vou chamá-las de E. Então nós temos aqui ln de P igual a menos ΔH sobre RT mais uma constante E. É isso. Então são aí algumas integrais indefinidas. Temos mais alguns exemplos aí, né? Alguns mais voltados para a fisicoquímica de fato, né? Então imagine o seguinte, você tem uma capacidade calorífica, né, um CP, capacidade calorífica, a pressão constante, para ser mais exato, daí esse Pzinho aqui subscrito, e essa capacidade calorífica depende da temperatura. E eu estou dizendo que depende dessa forma aqui, A mais B vezes T mais C sobre T, onde esses A, B e C minúsculos são constantes. Né? São constantes. E aí a pergunta é, o pedido aqui do exercício é que a gente avalie a seguinte integral, a integral de Cp dt, sabendo que esse Cp depende da temperatura. Então a integral de Cp dt vai ser a integral de toda aquela função lá. A mais B vezes T mais C sobre T dt. Tá certo? Então a gente teria que resolver essa integral aí. E como ela é uma soma, né, dessas partes, a gente pode desmembrá-la. A integral de A dt mais a integral de B vezes T dt mais a integral de C sobre T dt. Então isso aí, eu tenho A é uma constante, então pode sair. Integral dt mais B é uma constante, T dt, C é uma constante, integral de 1 sobre T dt. Então é isso, vamos lá, seguindo em frente. A integral de dt é simplesmente T mais uma constante de integração, que eu vou chamar, já usei o C ali, então não vamos nem passar por ele, vamos chamar de um alfa. Mais B, a integral de t dt é a mesma coisa que a integral de x dx, tá? Só mudando a letra. Então isso aqui é t ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração, que eu vou chamar de beta. Mais c, a integral de 1 sobre t é a mesma coisa que a integral de 1 sobre x, está mudando apenas o nome. Então é ln de t mais um gama. Tá certo? Tranquilinho até aí? Então, ó, lembrando que isso aqui, essas letras gregas que eu usei aqui, são as constantes de integração. Esse alfa, esse beta e esse gama. E aí a gente pode continuar, a gente pode ir A vezes T, A vezes alfa, B T ao quadrado sobre 2, B vezes gama, C ln de T mais C sobre gama. Então, novamente, tudo isso aqui são valores constantes. A, gama, B, beta, C, gama. Então, tudo isso a gente pode juntar em uma única constante. É uma constante, mais uma constante, mais uma constante. De modo que no final a gente tem a t mais b t ao quadrado sobre 2 mais c ln de t
mais uma constante que eu vou chamar de D maiúsculo. Tá? E eu poderia chamar de qualquer coisa. Pode chamar de Pokébola, de Stickman, seja lá o que for. Tá? Então, esse aí é a integral indefinida de CP dt. Tá certo? Então, tranquilinho, a gente calcula essa integral. E ainda tem mais um exemplo. Bom, na verdade, esse exemplo aí envolve o que seria uma chamada equação diferencial. Mas a gente vai tentar não discutir isso nesse momento, né, e tentar ver como a integral indefinida aparece aí. Tá? Então aqui nós temos o seguinte. Sabendo que eu tenho essa expressão aqui, eu estou dizendo que d, esse a entre colchetes, dt, é igual a menos um certo k, esse a entre colchetes. O que é esse a entre colchetes? Eu estou dizendo que isso aí é a concentração de um determinado reagente A. Então eu tenho uma certa reação química, onde o composto genérico A é um reagente, e eu estou dizendo que a variação da concentração do reagente A com o passar do tempo é igual a menos K, onde o K é uma constante chamada de constante de velocidade, vezes a própria concentração do reagente A. Tá certo? Então, nós sabemos isso. A variação da concentração com o passar do tempo é igual a menos K vezes a concentração. E o que é que a gente quer? Nós queremos uma função A dependendo do tempo, ou concentração de A dependendo do tempo. Então, eu estou dizendo que existe uma certa função concentração de A com o passar do tempo. E eu quero descobrir qual é essa função, né? Sabendo da sua variação com o passar do tempo. Isso aí é o espírito do cálculo diferencial integral. É muito mais simples, ou mostrou-se muito mais simples, descobrir como as coisas mudam em relação a outras. Né? Então, as suas taxas de variação, suas derivadas. E a partir dela a gente consegue determinar algo desse tipo, né? A concentração em função do tempo. Então, para começar esse exercício, né, vamos pensar em termos das diferenciais. Eu não sei se vocês lembram, vou deixar o link, o card aqui em algum lugar do vídeo. E o que eu estou dizendo é que existe uma relação entre o tempo e a concentração do reagente. Desse reagente A, que vamos dizer que é dessa maneira. Né? Com o passar do tempo, a concentração do reagente vai diminuindo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: tem um certo tempo inicial, tem um certo tempo final. No tempo inicial existe uma concentração inicial, uma concentração zero aqui, e passado um determinado tempo, nós temos uma concentração final, uma concentração no tempo final, tá certo? Então, para um dado ΔT, ocorre uma variação na concentração, um delta concentração de A. E eu posso calcular essa variação na concentração com o passar do tempo, né? Se eu fizesse, por exemplo, esse triângulo aqui, né? Fizesse esse triângulo aqui, pegando as informações sobre esse ângulo, eu conseguiria fazer um ΔA, ΔT. No entanto, né, isso aqui só é igual à derivada, a variação instantânea com o passar do tempo, se eu pegasse um intervalo bem pequenininho. Não sei se vocês lembram dessa discussão, novamente eu deixei o card aí no vídeo. Tá? Então, o ΔA, variação na concentração, né? O delta concentração de A é aproximadamente o... Opa, não estou escrevendo aqui a concentração. É aproximadamente igual a isso aqui, tá? E essa aproximação será tão melhor, né, tão mais correta, se eu fizer esses intervalos, o ΔT e, consequentemente, o ΔA, se tornarem muito próximos de zero. Né? Se eu fizer o limite do ΔT tender a zero. Nessa condição, nessa situação, né, eu vou escrever isso aqui. O que é
Perdão, não é mais aproximadamente. Então, né, nessa condição especial aí, nesse limite, né, isso aqui acontece. Então é como se eu pegasse apenas um pequeno intervalinho de tempo, né? Pegasse um intervalinho daqui até aqui. Aí essa aproximação é válida, isso aqui é verdade. Aí eu pego um outro intervalinho, isso aqui também é válido dentro daquele intervalo. Pego um outro intervalinho daqui para cá, isso aí é válido. Mas o que eu quero é a variação em todo o intervalo, de um tempo inicial até um tempo final. Então, qual é a receita para resolver isso aí? Eu pego esse intervalo, né, do tempo inicial até o tempo final e divido em vários pequenos intervalos. Vários pequenos intervalinhos, né? Tantos quanto eu quiser, n subintervalos, e para cada subintervalo, isso aqui é verdade, isso aqui é válido. E se eu quero a variação total dentro desse intervalo, eu tenho que fazer, veja só, uma soma desses termos. Para cada subintervalo, eu tenho que fazer um somatório, né, para n subintervalos de dA dt. Isso aqui, lembrando, opa, tem isso aqui, não vamos esquecer, tá certo? E aí eu vou reescrever, né? Isso aqui é um somatório, dA, onde essa derivada aqui a gente já sabe quanto vale, já está dito ali na questão, é menos K, concentração de A, dt, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer, na verdade eu deveria ter feito, mas eu acho que não coloquei antes, tá? Era colocar do mesmo lado dessa expressão, né, tudo que tem a ver com a concentração. Então, na verdade, o que a gente quer é um somatório de todos os 1 sobre A, concentração de A, perdão, dA, somatório, né, nos n subintervalos, de menos K dt, onde esse t é o tempo. Tá? E esse somatório tem que ir para n subintervalos, no caso n tendendo a infinito. Eu tenho que fazer o limite para n tendendo a infinito, infinitos subintervalos. Aqui é o limite para n tendendo a infinito. E esse limite de uma soma com n tendendo a infinito, de infinitos subintervalos, nada mais é do que a integral. É a integral tá certo? Então, no caso, isso aqui é a integral definida do tempo inicial, perdão, não é aqui, do tempo inicial até o tempo final. E no tempo inicial nós temos uma concentração inicial e uma concentração final, tá certo? Então, aqui aparece a nossa integral, tudo bem? Bom, isso aqui eu repito seria uma integral definida. Uma vez que eu conheço qual seria o tempo inicial, o tempo final, ou eu quero limitar esse tempo. No entanto, eu gostaria que a gente resolvesse essa expressão aqui, essas integrais, né, pensando nelas como integrais indefinidas, tá? Apenas para manter a coerência aqui com a nossa aula de hoje. Então, eu vou apagar essa discussão aqui para que a gente trate esse problema como integral indefinida. Vamos lá. Então, o que nós tínhamos é a integral de 1 sobre concentração de A, variação na concentração de A, integral de menos K dt, onde t é o tempo. Essa integral aqui do meu lado esquerdo, a gente já viu, né, que é o ln, no caso da concentração de A, mais uma determinada constante C. E aqui, menos K, né? K é a constante de velocidade, como o próprio nome sugere, então sai da integral e vem para cá.
mais uma constante C igual a menos K, e a integral de dt, a mesma coisa que a integral de dx, seria simplesmente t, mais, né, uma constantezinha d, que eu vou juntar tudo, né? ln da concentração de A igual a menos kt mais d menos c. Isso aqui é uma única constante que eu vou chamar de alfa. Então você tem ln da concentração de A igual a menos kt mais alfa, onde alfa é uma constante de integração. Aqui é uma constante de integração. E aí a gente pode pensar também da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui uma expressão genérica, né, para aquelas antiderivadas, né? E eu sei exatamente isso, que num tempo t0, um tempo inicial t0, a concentração é uma concentração inicial a zero. E para um tempo t, digamos um tempo final, que eu vou chamar só de t, eu tenho uma concentração A. Então eu posso escrever aí duas expressões, né? Eu sei que ln da concentração de A num dado tempo vale menos kt mais alfa. E eu sei que ln da concentração inicial é menos k tempo inicial mais alfa. E eu posso subtrair essas duas expressões. Tá? Vou colocar um belo de um sinal de menos aqui. Posso subtrair as duas, de modo que a gente chega a que ln da concentração de A menos ln da concentração inicial vale menos kt mais alfa mais k tempo inicial menos alfa. Por que isso? Menos com menos, mais, menos com mais, menos. De modo que aqui, ó, essa constante de integração vai embora. Então eu tenho ln concentração de A menos ln da concentração inicial é igual a menos k t menos t inicial, tá? Então, menos k vezes t está aqui, menos k vezes menos t0 mais k t0 ou t inicial, tá certo? Então, isso aqui é a propriedade do logaritmo agora. E a concentração inicial menos k t menos t zero, ok? Aí a gente pode imaginar que nesse t0, né, algo muito comum a gente fazer isso, o t0, tempo inicial, seria literalmente o início da minha contagem, 0 segundos, por exemplo. Tá? Aí isso faria com que esse t0 se torne zero e a gente teria a seguinte expressão, né? ln, concentração de A, concentração inicial, é simplesmente menos kt, porque eu estou dizendo que o t0 vale zero. Tá? E a gente poderia ainda desenvolver mais isso aí, se a gente quisesse. Né? A gente pode fazer a exponencial dos dois lados e teria isso aqui, né? Exponencial. Concentração de A seria concentração inicial exponencial de menos kt. Tá? Então eu peguei essa expressão aqui no finalzinho, fiz a exponencial dos dois lados. Isso some com o logaritmo, né? Sobra apenas o logaritmando, esse termo aqui no interior, digamos assim, do logaritmo, exponencial de menos kt. E isso aqui, é claro, né, é uma lei de velocidades. No caso, para reações químicas. Tá? Isso é uma lei de velocidade. Tá certo? Então, é possível imaginar esse problema aí, né, como uma integral indefinida. Bom, para a aula de hoje era isso.
Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, lembrem-se, podem deixar nos comentários e a gente se vê em uma próxima aula continuando nossos fundamentos de cálculo. Tá bom? Até lá, pessoal!